Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Ateliê Ema. Eu me chamo Pamela Prado e hoje eu vou trazer para vocês essa lindeza aqui de suplá, um famoso suplá turco luxo. Olha só a riqueza de detalhes desse suplá, gente. Eu vou trazer para vocês a aulinha dele, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Desde já, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal. Deixe o seu like, é muito importante aqui para que o YouTube entenda que vocês estão gostando desse conteúdo. Ative o sininho de notificações e compartilhe aí também com aquele amigo ou aquela amiga que também ama fazer peças em crochê. Então, sem mais delongas, ó, vamos ao passo a passo dessa coisa maravilhosa, desse suplá lindíssimo, o famoso turco luxo. Vamos lá à lista de materiais. Então, gente, para fazer essa peça nós vamos precisar de barbante de numeração 6, como eu tô fazendo branco e vermelho, são essas referências aqui, ó, tô usando Pimenta 3181, estou usando da marca Apollo, tá? E o branco que é 8001, tá bom? Todos numeração 6. Estou usando o fio Encanto, tá? E você pode usar aí o fio dourado de sua preferência, o barbante também de sua preferência. Agulha para crochê, número 3,5. Tesoura, cola e uma agulha de tapeceiro. Essa aqui é a numeração 12. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso passo a passo. Para dar início ao trabalho, vamos fazer um círculo mágico, tá? Essa pontinha aqui inicial fica para baixo aqui dos seus dedos. Eu dou uma volta apenas nesse dedo indicador, fazendo um X aqui em cima. Passo por baixo da primeira laçada e por cima da segunda. Trago aqui para dentro, já virando aqui a agulha. Vai fazer um Ezinho aqui na agulha. E você vai fechar aqui com uma correntinha, tá? Aí eu tiro o dedinho, puxo essa laçadinha aqui, ó, para fora. Fiz o meu círculo mágico, vou entrar no círculo e vou fazer aqui agora, ó, um ponto baixo e uma corrente. Laço o fio na agulha e vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Laçada na agulha, entro no círculo mágico, puxo a laçada aqui para frente e vou laçar novamente, passando apenas por duas laçadinhas. Eu não vou fechar esse ponto alto. Vou laçar novamente o fio na agulha, entrar no círculo mágico, puxo o fio para frente. Ficamos aqui com 4 laçadinhas na agulha. Vou passar por duas laçadas. Ficamos com 3, vou laçar novamente e vou passar pelas 3. Nós vamos fazer 2 pontos altos fechados juntos. Faço duas correntinhas, laço o fio na agulha e vou novamente fazer essa repetição. Dou início ao ponto alto, porém eu não vou fechar ele. Laço novamente, entro no círculo mágico, dou início ao ponto alto. E agora, com as 3 laçadinhas, a gente laça e fecha os 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas de separação. Vamos fazer essa repetição por 8 vezes. Eu já fiz 3, vou completar os meus 8 grupinhos com 2 pontos altos fechados juntos. E volto aqui pra gente continuar. Finalizei aqui 8 grupinhos com 2 pontos altos fechados juntos, com 2 correntinhas de separação. Vou fechar agora, ó, o meu círculo mágico, tá? E aqui, ó, fiz as 2 correntes. Nós vamos agora trocar de cor, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó, deixando um pedaço que vai ficar confortável pra gente fazer esse arremate desse miolinho aqui do nosso suplá. Então, eu vou puxar aqui toda essa laçada com as 2 correntinhas aqui. Vamos pegar a agulha de tapeceiro. Coloquei aqui a agulha de tapeceiro na minha linha. E eu vou vir aqui, ó. Aqui tem o ponto baixo e a correntinha que nós iniciamos. Eu vou vir aqui no segundo ponto alto,
tá? Vou pular esse ponto e vamos trabalhar aqui na correntinha, tá? Aqui tem as duas correntinhas de separação. Você vai abrir assim, ó, aqui esse espacinho e vai entrar aqui, ó, pela correntinha, ó, levando essa laçadinha lá pra trás. E vai voltar na correntinha aqui, na última correntinha, que é de onde está saindo a laçadinha, levando lá pra trás também. E aí vai ficar assim aqui em cima, tá? Você vai voltar aqui por dentro, ó, pela parte de trás. Aqui embaixo, ó, tem o ponto baixo, que já ficou escondidinho, e a correntinha. Vou atravessar aqui essa correntinha, ó, levando a laçadinha aqui pra trás também. Porque aí agora, ó, ficou o ponto ajustado aqui, igual aos outros, tá? Aqui atrás a gente passa o fio pra poder esconder. Eu vou caminhar até aqui, ó, por baixo. Sempre ajustando aí a sua peça. E vou aproveitar essa pontinha para fazer o arremate aqui e iniciar com a nossa cor dourada. Pronto, gente, ó, já fiz o arremate aqui atrás dessa primeira parte, tá? Agora vamos lá com o nosso fio dourado. Eu vou iniciar dando um nó inicial aqui, ó, na minha linha, tá? Ó, e vou deixar esse nozinho aqui preso. Se você quiser entrar aqui nesse espacinho de duas correntinhas, prender o seu fio e subir 3 correntinhas, 2 correntinhas, você pode fazer, tá? Eu acho que é assim, dessa forma que eu tô mostrando que eu faço, o trabalho ele fica mais bonito, fica sem marcas, tá bom? Então, ó, com o nó inicial aqui na agulha, vou dar a laçada aqui, ó. Tem aqui o nozinho, vou laçar o fio na agulha também. Vou pegar esse miolinho, vou entrar em qualquer espacinho aqui, ó, de 2 correntinhas de separação. Vou iniciar já fazendo aqui, ó, um ponto alto, porém eu não vou finalizar também esse ponto. Laço novamente, entro de novo no mesmo espaço, trago o fio para frente, vou passar por 2 laçadinhas, laço e passo pelas 3. É a mesma coisa que nós fizemos aqui no branquinho, nós vamos fazer aqui também com o dourado. Vou fazer 2 correntinhas de separação, laçada na agulha e no mesmo lugar vamos fazer novamente, ó, 2 pontos altos, porém são fechados juntos, da mesma forma que nós fizemos aqui na parte branca, tá? Só que aqui nós vamos fazer um leque, né? 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, laço o fio na agulha e no próximo espacinho aqui, ó, de 2 correntinhas, ó, trouxe o fio para frente, laço e passo por 2, reservo. Laçada na agulha novamente, entro nesse espacinho de novo, passo por 2 laçadinhas, fiquei com 3 laçadas na agulha, vou laçar e passar pelas 3 juntas. 2 correntinhas de separação, laço o fio na agulha, no mesmo lugar, vou dar início a um ponto alto, porém não vou fechar esse ponto, laço novamente o fio e no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto alto, finalizando os 2 pontos altos juntos, tá? Uma corrente de separação, vou para o próximo espacinho e vou fazer novamente esse leque com 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e no mesmo lugar 2 pontos altos fechados juntos e uma correntinha de separação. Vamos ficar com 8 leques também, tá? Por toda a volta. Vou fazer aqui os meus e volto pra gente continuar. Prontinho, gente, já fiz aqui os 8 leques com 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos fechados juntos e de um leque para outro, uma correntinha de separação. Agora eu vou aqui cortar o fio, né, com um tamanho confortável aí para você arrematar, porque nós vamos trocar de cor novamente. Uma dica que eu dou para vocês é sempre ir fazendo já o arremate aqui atrás, né,
nas trocas de cores, para não ficar com muito fio para você fazer o arremate depois, tá? Então aqui, ó, fiz a minha correntinha e dessa correntinha eu já puxei aqui o fio para poder arrematar. Vamos novamente com a agulha de tapeceiro, tá? E o fechamento será igual ao que a gente fez aqui embaixo. Vou pular esse ponto aqui, tá? Que é onde tem o nó inicial, e vou na correntinha, vou atravessar aqui a correntinha e vou fazer o arremate igualzinho ao que eu mostrei pra vocês na carreira anterior, tá bom? Ó, que aí fica assim aqui em cima, ó, a gente ajusta para que essa laçadinha aqui desse ponto fique igual aos demais, e aqui por trás a gente atravessa aquela correntinha de baixo, do ponto que tá ali embaixo, né? Que nós estamos fazendo um ponto sobre ele, e vamos arrematar aqui atrás. Vou fazer aqui o meu arremate e volto pra gente continuar. Aqui, gente, voltei rapidinho só pra mostrar. Aquele fiozinho do nó inicial que eu comecei, eu também passei ele aqui por baixo, tá? E aproveitei aqui, ó, pra poder a gente amarrar os dois juntos. E aí, eu pego a cola, tá? E dou um pinguinho de cola aqui, ó, bem aonde eu vou fazer o nozinho deles dois. Antes do primeiro nó, eu já boto aqui um pinguinho de cola. E aqui, ó, eu dou o meu primeiro nozinho. No fio encanto, eu espero secar um pouco mais a cola, tá? Antes de cortar. Dei um nozinho aqui apenas e vou esperar aqui a minha cola secar para poder cortar totalmente essa peça, tá? Vou dar mais um nozinho aqui em cima. Vou colocar um pinguinho de cola aqui também. É bem pouquinho, não precisa ser muita cola não, tá? Um pinguinho à toa de cola já é o suficiente. E aí você dá um outro nozinho aqui em cima desse primeiro nó. Aí você pode apertar esse segundo um pouco mais. Por que que eu também não corto? Porque quando secar, eu vou pegar e vou passar, ó, com a agulha de tapeceiro aqui. Eu vou passar aqui pra vocês verem como que eu faço pra poder a gente dar seguimento. Ó, agora eu vou vir aqui, ó, nesse pontinho seguinte, ó, que eu deixei ele no meio, né? Então, vou vir pra cá e vou passar assim, ó, esse fiozinho aqui pra baixo. Vou pegar o outro fio. E também vou levar para lá, ó. O fio encanto, ele desliza muito, então tenha cuidado aí na hora de fazer o arremate. Lembrando que você também pode usar uma outra cor, tá? Um barbante número 6 também, e usar uma outra cor para fazer aqui nessa parte que eu tô usando como referência na cor dourada, né? Que é, eu tô seguindo aqui de acordo com o pedido da minha cliente, aproveitei para gravar para vocês, certo? Então, vamos seguir aí com o nosso passo a passo. Então, vamos seguindo, gente, com o fiozinho branco, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou dar uma laçada aqui na minha agulha, só que dessa vez eu não vou dar o nó, vou deixar só preso dessa forma, tá, ó. Vou fazer assim, ó. Vou dar só a volta aqui, ó, na minha agulha, não vou dar o nozinho e vou laçar o fio na agulha novamente. Segura aqui com o dedinho, tá? Vou entrar aqui, ó, no meio do leque. E aqui dentro eu já dei início aqui, ó, fazendo um ponto alto. Desse jeito. Laçada na agulha e vou fazer aqui agora mais 4 pontos altos. Temos que ter um total aqui de 5 pontos altos, tá? Ó, meu terceiro, 4, 5. Fiz 5 pontos altos, venho aqui nesse espaço de uma correntinha entre um leque e outro e vou fazer um ponto alto. Vou direto aqui dentro do próximo leque e vou trabalhar 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. No espaço de uma correntinha entre um leque e outro, eu vou fazer um ponto alto, tá? Então, vamos seguir dessa forma por toda a volta. Dentro do leque, 5 pontos altos.
no espaço de uma correntinha entre um leque e outro, um ponto alto, 5 pontos altos e um ponto alto, sem nenhuma corrente de separação. Vou seguir assim por toda a volta. Pronto, gente, ó, caminhei aqui, fiz toda a minha volta, fazendo da forma que eu mostrei pra vocês, 5 pontos altos dentro do leque e entre um leque e outro, apenas um ponto alto. Então, ficamos um total de 6 pontos altos, né? Agora, vamos fechar essa carreira aqui, ó, naquele primeiro ponto alto, ou se você tiver subido aí 3 correntinhas, você conta 1, 2 e na terceira você fecha com um ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Dessa forma. Vou dar uma esticadinha aqui nessa laçada e vou tirar a minha agulha, tá? Ó, vou até puxar mais um pouquinho aqui com a mão. Venho no segundo ponto alto com a agulha de trás para frente. Eu vou pegar apenas a laçadinha de trás. Vou pegar essa laçada que tiramos da agulha e vou levar lá para trás. Desse jeito. Vou voltar aqui pela frente desse ponto agora, pegando as 2 laçadinhas. E vou puxar a minha laçada aqui pra frente. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Se você quiser subir 3 correntinhas aqui, você pode subir, tá? Se subir aqui 3 correntinhas, no mesmo lugar que você colocou as 3 correntinhas, no primeiro ponto aqui, você vai colocar mais um ponto alto. Nessa carreira, nós vamos fazer aumento no primeiro e no último ponto. Então, aqui é o meu segundo ponto. Eu fiz apenas um ponto alto, laço o fio, vou para o próximo ponto e vou fazer um ponto alto apenas no próximo. Um ponto alto no próximo e o último aqui desse grupinho de 5 pontos altos, o aumento. Vou fazer um ponto e mais um ponto alto no mesmo lugar, tá? Faz uma corrente de separação. Esse ponto aqui de base, esse pontinho alto aqui, a gente não vai trabalhar sobre ele. Vamos pular esse ponto e vamos direto aqui dentro desse ponto aqui do leque, tá? Nesse grupinho de 5 pontos altos que a gente vai trabalhar aqui, ó. No primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Vou colocar um ponto alto e no mesmo lugar, mais um ponto alto. Vou seguir trabalhando agora, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui no meu último ponto aqui desse lequezinho aqui de baixo. Nesse ponto, eu vou colocar 2 pontos altos juntos. O nosso aumento. Uma corrente de separação, pulo esse ponto aqui do espaço entre um leque e outro, vou direto para o primeiro ponto alto aqui e vou fazer o meu aumento. 2 pontos altos. Sigo para o próximo ponto de base, apenas um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Chegamos no último ponto desse grupinho de 5 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer o meu aumento. Tá? Então, nós temos que ter o aumento no primeiro ponto, nesse grupinho aqui dentro do leque, e no último ponto também. Nessa carreira, vamos ficar com um total de 7 pontos altos. Vai ficar esse grupinho assim de 7 pontos altos, separados por uma correntinha. Eu vou trabalhar aqui por toda a volta e retorno pra gente continuar. Pronto, gente, caminhei aqui por toda a volta, fazendo da forma que eu mostrei pra vocês. Sempre trabalhando nesse grupinho aqui de 5 pontos altos dentro do leque aqui de base, tá? Sendo o aumento no primeiro e no último ponto de base. Esse ponto alto entre um leque e outro, nós não trabalhamos sobre ele. Sobre ele, nós temos uma correntinha de separação. Então, aqui, nesse grupinho onde nós começamos, eu tenho que fazer aqui nesse primeiro ponto alto, eu já vou aproveitar para esconder esse fio, ó. Eu vou fazer o meu aumento, tá? De 2 pontos altos. Se você fez subindo 3 correntinhas, então você já fez esse aumento aqui,
tá? Fica desse jeito. Eu vou vir aqui, ó, onde nós fizemos o ponto alto falso, tem um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou atravessar a correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou subir para a próxima carreira da mesma forma que fizemos aqui embaixo. Dou uma esticadinha nessa laçada, tiro a minha agulha, venho aqui, ó, no ponto alto ao lado, de trás para frente. Eu vou pegar só a laçadinha de trás e vou levar essa laçadinha aqui lá para trás. Vou ajustar aqui para que os pontos fiquem iguais. Ajusto o fio na minha agulha e retorno aqui no mesmo ponto, ó, pegando as duas laçadinhas agora do ponto. Vou laçar o fio, vou trazer aqui para frente e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha, representando o meu primeiro ponto alto. Observe que eu comecei no meio desse motivo aqui de 7 pontos altos, tá? Então, eu vou dar toda a volta fazendo o trabalho conforme eu vou mostrar para vocês. E quando eu chegar aqui nesse começo, eu tenho que fazer aqui, completar esses pontos altos aqui, certo? Então, nesse ponto eu vou fazer um ponto sozinho, no próximo também um ponto sozinho, no próximo um ponto sozinho, pontos altos, tá? No último ponto alto eu também vou fazer um aumento. Vou fazer uma corrente de separação, venho direto aqui no primeiro ponto alto de base. No primeiro ponto alto eu vou fazer novamente um aumento com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou fazendo agora apenas um ponto alto para cada ponto de base até chegar no meu penúltimo ponto. E o último ponto eu também vou fazer o meu aumento, ó. Cheguei aqui no meu último ponto antes da correntinha, tá vendo? Aqui eu vou fazer um aumento. Então, nessa carreira, uma corrente de separação. Então, nessa carreira, nós vamos ficar com um total de 9 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Vou fazer aqui mais um motivo com vocês. Já fiz aqui a minha correntinha de separação. Primeiro ponto alto de base, aumento, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto. Vou caminhando com um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. O último ponto, nós vamos fazer o aumento. Cheguei aqui no último ponto antes da correntinha. Aqui eu coloco 2 pontos altos no mesmo lugar e faço a minha correntinha de separação, tá? Nós vamos seguindo dessa forma por toda a carreira. Quando chegar aqui, eu volto pra gente completar essa parte aqui desse primeiro motivo juntos. Pronto, gente, ó. Fiz aqui por toda a volta, tá? Aumento no primeiro e no último ponto. E cheguei aqui no nosso primeiro motivo do inicial, tá? Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, eu tenho que colocar o aumento. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No segundo ponto alto, um ponto sozinho. E o terceiro ponto alto, um ponto sozinho. Então, completamos aqui esse bloquinho de 9 pontos altos. Eu venho aqui na correntinha, logo após o ponto baixo, uma corrente aqui, ó, uma correntinha, e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? A peça vai ficando dessa forma, beleza? Vamos fazer mais uma carreirinha de aumento no começo e no final. Essa próxima carreira, ficaremos com 11 pontos altos em cada bloquinho desse aqui, antes das correntinhas. O fechamento igual, ó, fiz o ponto baixíssimo, tiro a minha agulha aqui nessa laçada, no próximo ponto de trás para frente, vou pegar essa laçadinha e vou levar lá para trás, vou ajustar aqui, ó, o fio na minha agulha e vou retornar pelo mesmo ponto, fazendo aqui um ponto baixo, dando altura, fiz um ponto baixo e uma corrente. Vou para o próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto.
próximo ponto é o meu último ponto aqui, antes da correntinha. Nesse ponto, então, eu vou fazer um aumento. Faço uma corrente de separação, vou para o próximo ponto de base, é o primeiro ponto, então, nesse ponto, eu trabalho o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao meu penúltimo ponto, e no último ponto eu vou fazer o meu aumento. Somente ponto alto aqui, tá? Ó, ponto altinho no último ponto aqui, antes da correntinha, desse espacinho, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Fiz aqui o meu aumento, uma correntinha, e vou seguir trabalhando, fazendo aumento no primeiro e no último ponto até o final da carreira. Eu vou fazer aqui os meus e volto pra gente continuar. Pronto, gente, olha como que vai ficando o nosso trabalho, tá? Finalizei aqui, já completei aqui, ó, aquele grupinho, né, que a gente começa pelo meio. Mostrei aqui pra vocês já como a gente completa. Esse aqui eu já fiz e já fechei com o ponto baixíssimo ali na correntinha do nosso ponto baixo e com a correntinha, né, que é o ponto alto falso. E agora, ó, vamos caminhar com o ponto baixíssimo no próximo ponto alto. E aqui no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto baixíssimo, mas aqui, ó, pegando só a alcinha de trás com um ponto baixíssimo ali. Porque agora eu vou retornar aqui, ó, no mesmo ponto e vou fazer aquele ponto alto falso. Um ponto baixo e uma correntinha, tá? Essa carreira nós vamos começar a fazer o formato aqui como se fosse um coração nesse acabamento. Nós vamos pular o primeiro e o segundo e vamos trabalhar no terceiro. No primeiro, vamos pular 1, 2 e vamos trabalhar no próximo. 1, 2 e vamos trabalhar no próximo. Será assim o nosso trabalho. Então, aqui, como eu terminei nesse ponto, eu caminhei para chegar aqui, ó, 1, 2 e no terceiro aqui do ponto que eu preciso trabalhar. Então, eu fiz aqui o meu ponto baixo, minha correntinha, e no mesmo lugar eu vou fazer agora mais 6 pontos altos. Temos que ter um total aqui de 7 pontos altos, tá? Então, eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos, tá? Venho nesse espaço aqui, ó, de uma correntinha e prendo com um ponto baixo. Agora, sem nenhuma correntinha, eu vou pular 1, 2 e no meu terceiro ponto, eu vou fazer novamente 7 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Fiz o meu terceiro, quarto, quinto, sexto e o meu sétimo ponto alto, todos ali no mesmo pontinho de base. Vou pular 1, 2 e no terceiro ponto eu prendo com ponto baixo. Vou de novo, ó, laço o fio na agulha e vou pular 1, 2 e no terceiro eu vou fazer novamente 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Venho no espaço aqui de uma correntinha e faço um ponto baixo. Laçada na agulha, pulo o primeiro, o segundo e no terceiro ponto de base, de novo, 7 pontos altos. Vamos trabalhar dessa forma por toda a volta, tá? Vou fazer mais esse aqui com vocês. Se ficar alguma dúvida, volta o vídeo. Qualquer coisa, deixa aí o comentário. Eu tô sempre lendo e respondendo os comentários, tá bom? É só seguir aí conforme eu tô explicando que vai dar tudo certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o meu sétimo ponto alto.
Vou pular 1, 2 e no terceiro ponto, um ponto baixo. Laço o fio na agulha, pulo 1, 2 e no meu terceiro, eu vou fazer novamente 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos e aqui no espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Você vai ter essa impressão aí que o seu trabalho vai estar embabadando, mas não vai, tá? Pode fazer desse jeito que vai dar certo direitinho no final, tá? Então, eu vou seguir fazendo assim, ó, tá vendo que tá formando um coração aqui, ó, nesse acabamento. Eu vou seguir por aqui tudo, fazendo desse mesmo jeito, e quando chegar aqui, ó, nesse último motivo, que no caso é o primeiro, né, que nós começamos pela última bandinha, eu volto pra gente completar aqui junto e ir para a próxima carreira, tá bom? Pronto, gente, ó, camei aqui toda a volta, fazendo aqui daquela forma que eu mostrei pra vocês. Prendi aqui com um ponto baixo no espaço de uma correntinha e vou finalizar agora, então, esse motivo inicial aqui, tá? Da mesma forma, pulo o primeiro, o segundo, no terceiro eu vou colocar 7 pontos altos. 2... 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Vou pular o primeiro e o segundo e no terceiro eu vou prender com ponto baixo, tá? Aqui, então, a gente vai cortar o fio, porque nós vamos trocar de cor novamente, tá? Então, eu corto aqui o meu fio, puxo essa laçadinha toda por aqui, com a agulha de tapeceiro. Já vamos arrematar, então, também essa parte, tá? Com a agulha de tapeceiro, aqui eu iniciei com ponto alto falso, né? Um ponto baixo e uma correntinha, ponto baixo, correntinha. Eu venho no segundo ponto alto aqui, ó, e vou fazer o fechamento invisível, tá? Levei lá pra trás, volto aqui no ponto, no último ponto, ó. E para ficar perfeito aqui esse fechamento, eu venho por trás aqui, nessa correntinha aqui, ó, logo após o ponto baixo, atravesso essa correntinha. Que aí aqui na frente fica assim, perfeito. E aqui atrás a gente vai seguir escondendo esse fiozinho, conforme você já está acostumado aí a fazer o seu arremate. Vou fazer aqui e volto pra gente continuar. Pronto, gente, ó, eu já fiz os arremates dos fios brancos, ficaram aqui, e aproveitei e cortei também aquela pontinha do dourado que eu tinha esperado secar lá no início, tá bom? Então, ó, olha como que já está a nossa base, que bonita, né? Agora, vamos aqui com o fio dourado e vamos fazer apenas ponto baixíssimo aqui por toda a volta. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Por que que a gente já vai colocando dourado? Primeiro, pra facilitar, né, para depois a gente já ter aí, como o trabalho vai crescendo, vai ficando difícil, um pouco mais difícil de trabalhar esse ponto baixíssimo. E para as próximas carreiras, é importante já ter esse fio para poder a gente ter mais uma segurança ali, tá bom? Então, ó, em qualquer lugar aqui da base, eu vou pular o primeiro ponto aqui, daqueles 7 que nós fizemos, vou pular o primeiro, eu vou no segundo, vou colocar aqui a minha agulha e já vou, ó, laçar o fio, vou trazer aqui para frente, só isso. Vou direto no ponto do lado, ó, vou entrar, vou puxar o fio e passar por essa laçadinha. Esse é o nosso ponto baixíssimo. Vou trabalhar assim, ó, um ponto baixíssimo para cada pontinho alto. Não prende muito para não emborcar aí a sua peça, tá? Ó. Quando chegar aqui, ó, no ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo aqui também sobre ele, ó. Entro aqui embaixo do pontinho baixo, estico aqui o meu fio e vou prender aqui com um ponto baixo.
Essa pontinha aqui que eu já tô escondendo ali atrás. Vou para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixíssimos. Vou no ponto baixo aqui e vou fazer um ponto baixo sobre ele. Sempre você ajusta aí o seu fio, né, para o ponto ficar direitinho, ficar bonita a peça. E eu vou seguir fazendo dessa forma até chegar ali no final. Quando chegar ali no fim, eu volto pra gente continuar. Então, para resumir, são 7 pontos baixíssimos, sendo um para cada ponto de base aqui. E no ponto baixo, você vai colocar também um ponto baixo sobre ele, tá? E vai trabalhando o ponto baixíssimo aí, um em cada pontinho. Vou seguir aqui com os meus e volto aí pra gente continuar. Pronto, gente, já caminhei aqui com o ponto baixíssimo por toda a volta e chegamos aqui no nosso ponto inicial, tá? Como a gente começou no segundo ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo ainda no primeiro. Eu sempre começo no segundo justamente para o acabamento ficar mais perfeito, tá? Ficar mais bonito. Então, eu vou fazer aqui, ó, o meu ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar um pedaço do meu fio. E desse ponto baixíssimo aqui, eu vou puxar toda a laçadinha. Aí, vamos com a agulha de tapeceiro. Agora sim, ó, vamos finalizar. Nesse primeiro ponto aqui, ó, vou passar a agulha aqui por baixo dele. Vou trazer pra cá. E vou voltar aqui, ó, pelo nosso último ponto baixíssimo. E vou levar lá pra trás. Vai ficar assim o acabamento, tá vendo, ó? Como que fica bem direitinho. E aqui atrás a gente faz aquele mesmo arremate, aquele mesmo fechamento aqui de corte que eu mostrei para vocês, tá? Aqui mesmo, ó, eu já vou colocar um pinguinho da cola, bem aqui onde eu vou dar o meu primeiro nozinho. Aqui eu vou dar um nó, não vou apertar muito para não estragar o ponto lá pela frente, tá? Ó. Já está bom assim, verifica se tá tudo ok. Agora aqui em cima eu vou dar mais uma pingadinha de cola e vou dar o meu segundo nozinho. Tenta fazer sempre de uma forma que fique bonito aí na hora de cortar, né? Então eu não corto agora, espero secar, corto só o excesso. E depois eu corto esse pedacinho que restou ali. Agora, ó, com o fio vermelho, tá? Eu vou dar o nó inicial aqui na minha agulha, pra gente já iniciar essa parte aqui da peça com o ponto alto, tá? Eu deixo o nozinho aqui dessa vez direto na agulha, tá bom? Vamos trabalhar aqui, ó, na parte de trás, aqui onde tem os pontos baixos que nós fizemos um sobre o outro. Vamos trabalhar aqui atrás nas alcinhas desses pontos, tá bom? Então, ó, tô com o meu nozinho inicial aqui na agulha, vou laçar o meu fio e vou vir aqui atrás, nessa parte aqui, ó, onde tem a perninha do ponto baixo aqui de trás. Eu vou pegar tanto do fio dourado como do fio branco e aqui atrás eu já vou dar um ponto alto. Já faço aqui um pontinho alto. Vou fazer 5 correntinhas. 5 correntinhas. Laço o fio na agulha novamente. E aqui atrás, na segunda perninha do nosso ponto baixo, eu vou fazer mais um pontinho alto. Fiz um ponto alto. Vai ficar essa argolinha aqui, bem na direção desse ponto baixo, tá? Vou fazer 3 correntinhas. Fiz as 3 correntes, laço o fio na agulha e venho de novo aqui atrás, ó, nessa perninha aqui dos pontos baixos. Tanto o fio branco como o dourado, a gente passa ali por baixo e faz um ponto alto. Faço 5 correntinhas.
laço o fio na agulha e agora eu vou trabalhar na segunda perninha aqui atrás do ponto baixo. Algum pontinho aí pode ser que fique resistindo um pouco, né? Pra agulha passar, porque tá bem apertadinho, mas faz com cuidado que dá certo. Então, ó, novamente, 3 correntinhas, laço o fio na agulha e de novo lá atrás, na laçadinha de trás do ponto baixo, vou colocar a minha agulha ali, pegando o fio dourado e o fio branco, e vou fazer um ponto alto. Faço 5 correntinhas, laço o fio na agulha novamente e vou na outra perninha do ponto baixo aqui por trás e vou fazer mais um ponto alto, tá? Então, nessa carreira aqui, será essa repetição. Vamos fazer essas argolinhas assim, ó, como se fosse um ponto V, porém, é um ponto alto, 5 correntinhas e um ponto alto. De separação, são 3 correntes. Vamos trabalhar assim por toda a volta, tá? Eu vou seguir aqui fazendo os meus. Pronto, gente, finalizei aqui toda a volta fazendo as argolinhas conforme eu mostrei aí pra vocês, tá? Ponto alto, 5 correntinhas de ponto alto e 3 correntinhas de separação, e nós estamos trabalhando na parte de trás das alcinhas dos pontos baixos que nós temos aqui, tá? Aqui, ó, já fiz o meu último ponto alto e agora eu vou fazer 3 correntinhas de separação, tá? Vou vir aqui, ó, naquele primeiro ponto alto, aonde tem o nó inicial, que nós iniciamos com o primeiro ponto alto aqui, direto. Vou entrar aqui nesse ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós fechamos essa carreira, tá? Vou caminhar aqui, ó, para a próxima argolinha, próxima correntinha, com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar dentro dessa argolinha, tá? Vamos trabalhar aqui com pontos altos. Vamos fazer um total de 10 pontos altos. O meu primeiro ponto alto será o ponto alto falso. Eu entro aqui na argolinha, puxo o fio do novelo, trago para frente, faço um ponto baixo e uma correntinha, representando aí o meu primeiro ponto alto. Se você quiser subir 3 correntinhas como ponto alto, pode subir também, que não faz diferença aqui para essa parte da peça, tá? Agora eu vou seguir fazendo aqui, ó, um total de 9 pontos altos, contando com esse primeiro ponto alto aqui, ficaremos com 10. Já fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7. Vai arrumando aí o seu ponto aqui nessa argolinha, tá? 8, 9 e 10 pontos altos. Vai ficar dessa forma, tá bom? Agora, nós vamos, ó, pegar essas 3 correntinhas de separação e vamos trabalhar aqui nesse lequezinho da primeira bandinha desse coração que fica formado aqui na base. Aqui você vai pular, ó, 1, 2 e no terceiro ponto, nós vamos trabalhar pegando apenas a alcinha de trás do ponto, dessa forma. E aí, você já pega essa laçadinha aqui, ó, essas correntinhas aqui, que são 3 de separação. E aqui, você já vai fazer um ponto baixo, desse jeito, tá? Laça o fio e vai para a próxima argolinha aqui do lado e vai fazer novamente 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos, tá? Fiz aqui os 10 pontos altos, vamos contar novamente. Você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3,
aqui, ó, 1, 2, 3, e vai prender com o ponto baixo no meio desse leque aqui, tá? Aqui nós fizemos 7 pontos. Se você quiser se guiar pelos pontos aqui de baixo, você conta 1, 2, 3, e no quarto você faz aqui o ponto baixo, pegando só a alcinha de trás aqui desse pontinho, tá? E pega ali as 3 correntinhas e bota por cima da agulha e vai prender aqui um ponto baixo. Vai laçar e vai direto para a próxima argolinha, seguir fazendo 10 pontos altos. Beleza? Então, será essa repetição aqui nessa carreira por toda a volta. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Pronto, gente, finalizei aqui, ó, essa volta toda, como eu mostrei pra vocês, com 10 pontos altos, prendendo com um pontinho baixo aqui no quarto ponto, tá? Que aqui embaixo, nesse lequezinho, nós temos 7, então no quarto pontinho a gente prende com ponto baixo e finalizei aqui essa carreira. Nós ficamos com um total de 16 lequezinhos desse aqui de ponto alto, tá bom? Aqui eu já acabei com o meu fio vermelho, vou cortar aqui um tamanho que fique confortável para fazer o arremate, tá? Prendi com ponto baixo, eu vou puxar, o que eu já cortei, ó, eu vou puxar essa laçadinha toda aqui para poder a gente fazer o acabamento. Aí com a agulha de tapeceiro, vamos colocar aqui. E aqui, ó, eu iniciei com o ponto alto falso, que foi um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou direto no ponto alto ao lado, com a agulha de frente para trás, puxo essa laçada e volto aqui, ó, pelo ponto baixo, levando a agulha lá para trás. E assim, aqui em cima desse ponto alto falso, a gente forma esse Vzinho aqui, que é a cabecinha do nosso ponto, tá? E aí, ó, tem o ponto baixo e a correntinha. Eu vou aqui por trás e atravesso essa correntinha com a minha agulha, levando lá pra trás, para poder os pontos ficarem iguaizinhos aí, assim como eu já mostrei pra vocês nas carreiras anteriores, tá bom? Vou escondendo meu fio aqui por trás dos pontos e faço o arremate aí da forma que a gente já sabe fazer. Prontinho, gente. Agora com o nosso fio dourado, vamos fazer novamente aquela carreirinha aqui de ponto baixíssimo, igual nós fizemos aqui na parte branca, tá? Como eu falei pra vocês, eu não inicio no primeiro ponto, eu sempre vou no segundo ou no terceiro ponto, tá? Ó, vou entrar aqui no terceiro pontinho de qualquer argolinha dessa, que nós fizemos os 10 pontos altos, tá? Vou puxar o meu ponto, ó. Vou puxar minha linha aqui para frente. Deixa uma pontinha ali pra gente arrematar depois, tá? Não precisa ser muito grande. E a gente só vai seguir fazendo aqui, ó, ponto baixíssimo por toda a volta, tá? Não aperta muito o ponto baixíssimo para não modificar aí a sua peça. Deixa esse pontinho bem frouxo, nem tão frouxo e nem tão apertado, tá? Ó, vai caminhando em todos esses 10 pontos altos, você vai fazer um ponto baixíssimo. Chegamos aqui, ó, no ponto baixo. Agora nós vamos pegar a alcinha da frente, que nós trabalhamos só a alcinha de trás. Agora nós vamos pegar tanto a alcinha da frente como a de trás. E aqui a gente vai fazer um ponto baixo sobre esse ponto baixo aqui também, tá? Lembra de arrumar aí a linha para que ela fique bonita, né? Para que suba aí esse ponto e fique bonito. Vai ser um ponto baixo alongado. Você alonga ele sobre esse ponto baixo que nós fizemos aqui. Vou para o primeiro ponto alto aqui de base, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazendo aí 10 pontos baixíssimos, um para cada ponto alto aqui da base, tá? Fiz o meu 10º ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. Vou pegar agora a alcinha da frente do ponto com a de trás, vou subir, ó, vou alongar aqui o meu fio para fazer um ponto baixo alongado. Ponto baixo sobre ponto baixo. No próximo ponto alto, já vou seguindo
com o meu ponto baixíssimo, tá bom? Então, essa volta será essa repetição. Quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Pronto, gente, finalizei aqui por toda a volta com o ponto baixíssimo e fazendo o ponto alto alongadinho sobre o ponto alto que já... Perdão, fazendo o ponto baixo alongado aqui, ó, sobre o ponto baixo que nós fizemos, porém pegando a alcinha da frente dessa vez, tá? Junto com a de trás. E aqui eu comecei o ponto baixíssimo no terceiro ponto. Vamos então, ó, completar aqui, ó, fazendo um ponto baixíssimo no primeiro e um ponto baixíssimo no segundo, tá? Aí, ó, vou cortar já aqui um pedaço que fique confortável. Já venho aqui com a minha agulha de tapeceiro, puxo essa laçadinha toda aqui pra fora. E aqui a gente vai fazer aquele fechamento que eu mostrei pra vocês na carreira de baixo, ó. Nesse primeiro ponto baixíssimo, vou passar a minha agulha pra lá pra trás. Volto por aqui, ó, naquele último ponto baixíssimo e levo a agulha agora pra trás do ponto aqui. E aí ele se arruma aqui na frente e fica direitinho assim, tá? Então, ó, a parte dourada dessa parte aqui vermelha, finalizamos. Vou entrar agora novamente com a cor branca, tá? Vamos lá. Bom, gente, agora vamos lá. Com o meu fio branco, vou fazer a mesma coisa. Vou dar o nó inicial aqui na minha agulha. Vou deixar esse nozinho aqui na agulha. E vamos trabalhar da mesma forma que fizemos as argolinhas do vermelho. Aqui tem os pontos baixos, né? E nós vamos pegar a alcinha de trás do ponto. Pegue tanto da linha dourada como da linha vermelha para que o trabalho fique mais firme, tá? Nozinho inicial aqui na minha agulha, laço para já iniciar fazendo o ponto alto. Então, ó, em qualquer pontinho baixo, tá? Em qualquer pontinho baixo, você vem aqui atrás, ó, eu vou pegar a laçadinha tanto do ponto baixo vermelho como do dourado, só uma perninha aqui atrás. Só essa. E aí agora, ó, vamos fazer aqui um ponto alto. É a mesma coisa que nós fizemos com a linha vermelha. A diferença é aqui agora, ó. Agora a gente faz 7 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Laço o fio na agulha e vou agora aqui, ó, na segunda alcinha, pegando tanto o fio vermelho como o fio dourado. Aqui por trás. E vou fazer um ponto alto. Tá? Vou fazer novamente 3 correntinhas de separação. Aqui a correntinha de separação de uma argolinha dessa para outras permanece sendo 3, tá? Vou lá para o próximo ponto baixo, laço o fio e já vou direto aqui, ó, na argolinha aqui de trás do ponto baixo, tanto do fio vermelho como do dourado, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Faz 7 correntinhas. Laça o fio e vai na segunda perninha aqui atrás do ponto baixo e pega essa alcinha aqui, ó, e vai fazer um ponto alto. Fez uma argolinha, 3 correntinhas de separação, tá? Vamos fazer essas argolinhas em cada pontinho baixo aqui por toda a volta. Pronto, gente, ó, finalizei aqui por toda a volta fazendo as argolinhas, tá bom? Também ficamos com um total de 16 argolinhas. Fiz aqui as minhas 3 correntinhas e o fechamento é igual à carreira de baixo, ó. Aqui no ponto alto que nós começamos, entramos aqui no ponto alto, junto ali do nó inicial, e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Vou para a próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo, vou entrar, aí fiquei aqui, ó, dentro da argolinha. Vou entrar aqui na argolinha, puxo meu fio
e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha representando o meu primeiro ponto alto. Laço meu fio e vou completar aqui agora um total de 12 pontos altos, tá? Contando com o meu ponto alto falso. Então aqui eu já tenho 1, 2 pontos. Vou fazer o terceiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos altos, tá? E vamos prender com ponto baixo da mesma forma que fizemos aqui na parte de baixo também dessa carreira, tá? Aqui nós fizemos um total de 10 pontos altos, então aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4 e no meu quinto ponto baixo, no meu quinto ponto alto de base, eu vou prender com um ponto baixo. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e no meu quinto eu faço um ponto baixo pegando só a alcinha de trás desse ponto alto, tá? Dessa forma. Laço meu fio na agulha e vou para a próxima argolinha e trabalho 12 pontos altos e 12 pontos altos. Vou contar a partir daqui 1, 2, 3, 4 e no meu quinto ponto alto de base, pegando apenas a alcinha de trás, e eu vou, ó, pegar essas argolinhas, essas 3 correntinhas aqui de trás também, tá? Igualzinho a gente fez na carreira de baixo, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Laço o fio e vou direto na próxima argolinha, trabalhando 12 pontos altos, tá bom? E eu vou seguir assim por toda a volta, e quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente continuar. Pronto, gente, finalizei aqui por toda a volta, fazendo aqui, ó, esses leques de ponto alto. São 12 pontos altos em cada argolinha, e ficamos também com um total de 16 argolinhas dessa com 12 pontos altos, prendendo com um ponto baixo aqui no quinto ponto alto de base, pegando apenas a alcinha de trás, tá? Aqui, como é a última, já vou cortar aqui um pedaço do fio para que fique confortável aí pra gente fazer o arremate. Eu vou fazer esse arremate aqui com vocês, igual nós fizemos o de baixo, para vocês não terem dúvidas aí. Vamos pegar aqui a agulha de tapeceiro. Aqui eu iniciei com um ponto baixo e uma corrente. Eu vou pular esse primeiro ponto alto e vou no segundo, aqui por cima dele aqui. Vou levar a agulha lá para trás. Vou voltar aqui pelo ponto baixo. Vou levar a agulhinha lá para trás também, tá? Vou ajustar aqui, ó, para que fique do mesmo tamanho dos pontos que já estão ali. Volto pela correntinha aqui por trás, para poder dar aí esse efeito de ponto alto, tá? E fecho aqui esse ponto, ó, vai ficar desse jeito. E aí a gente passa aqui o fiozinho aqui por trás dos pontos altos aqui por dentro, tá? Faça aí o arremate da forma que vocês já estão acostumados a fazer, e a gente volta para dar continuidade aqui à peça. Agora vamos lá, gente, com o nosso fiozinho dourado. Você vai entrar em qualquer argolinha dessa aqui que nós acabamos de fazer. Não entra no primeiro ponto alto, tá? Eu vou pular aqui, ó, uns 3 pontos. No quarto aqui, ó, vou entrar no ponto, vou puxar o meu fio aqui para frente, deixa uma perninha para fazer o arremate. Não precisa ser um fio muito grande, tá? Pra gente poder também não gastar fio à toa para cortar. E vou seguir fazendo aqui o ponto baixíssimo. Vão ser 12 pontos baixíssimos, tá? Agora aqui, ó, no ponto baixo,
aonde a gente fez o ponto baixo aqui, pegando só a alcinha de trás. Agora eu vou entrar pela frente e vou puxar o meu fio dourado e vou fazer um ponto baixo sobre ele, tá? Ó, um ponto baixo alongado, e sempre vai endireitando o fio para que o ponto fique bonito. Vou direto no próximo ponto alto aqui do lado e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho alto aqui desse leque aqui de ponto alto que nós fizemos. São 12 pontos altos. Em cada um, você vai colocar aí um ponto baixíssimo, tá? Chegou no ponto baixo, aonde nós pegamos apenas a alcinha de trás, vamos vir na alcinha da frente e vamos puxar o fio e fazer um ponto baixo sobre ele. Alonga um pouco o fio para ser um ponto baixo alongado. Vou seguir fazendo assim por toda a volta. Pronto, gente, ó, já fiz aqui por toda a volta o ponto baixíssimo na peça, ó, como que já tá ficando maravilhoso. Aqui, como nós começamos aqui no quarto pontinho, eu fiz aqui nos 3 primeiros, ponto baixíssimo, já cortei o meu fio aqui, ó, em um tamanho confortável para fazer o arremate e vou puxar aqui a última laçadinha. E vou fazer aquele fechamento que eu já mostrei para vocês nas carreiras anteriores, tá bom? Pronto, gente, ó, vamos lá com o fio vermelho, nozinho inicial na agulha, da mesma forma que nós fizemos nas carreiras anteriores, tá? Vamos seguir trabalhando na parte de trás desse ponto baixo que nós fizemos aqui, tá bom? Então, aqui, vou laçar o fio na agulha, vou aqui atrás, pegando o fio, tanto a laçadinha da primeira perninha do ponto baixo na cor branca, como na cor dourada, tá? E aqui eu vou fazer o meu ponto alto, ó. Laço e faço aqui o meu ponto alto, certo? Agora, nós vamos fazer um total de 9 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Laça o fio novamente e na outra perninha aqui do lado, ó, você vai entrar no meio aqui, igual nós fizemos nas anteriores. Peguei o fio dourado junto com o fio branco e vou fazer aqui o ponto alto. Faça com cuidado essa parte para não estragar o trabalho ali pela frente, tá bom? A correntinha de separação permanece sendo 3 correntes. E vamos laçar e vamos lá no outro ponto baixo aqui atrás dele e seguir fazendo esse Vzinho com um ponto alto. Faz 9 correntinhas dessa vez. Laça novamente o fio e vai na outra perninha do ponto baixo aqui por trás e faz um ponto alto. Faz 3 correntinhas de separação, tá? A mesma coisa que nós fizemos nessas 2 carreiras para fazer as argolinhas, nós vamos fazer nessa carreirinha aqui. Pronto, galera, já finalizei aqui por toda a volta fazendo aí essas argolinhas pra gente dar início à nossa próxima carreira. Fiz aqui as minhas 3 correntinhas de separação entre uma argolinha e outra, tá? E vamos fechar também com um ponto baixíssimo aqui no primeiro alto, aonde tem ali o nosso nó inicial, tá bom? Da mesma forma que fizemos na carreira anterior, vou para a próxima correntinha aqui e faço um ponto baixíssimo. Peraí que agarrou aqui o fio, ó. Próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Entro aqui nessa argolinha. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha, dando altura aí do meu primeiro ponto alto.
Se você está subindo com 3 correntinhas, fecha com ponto baixíssimo, caminha aqui para dentro dessa argolinha e sobe as 3 correntinhas, que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Agora, nessas argolinhas aqui, temos que ter um total de 14 pontos altos. Aqui está o meu primeiro, então eu vou fazer aqui agora, ó, mais 13 pontos altos para completar 14 pontos altos, tá? 14 pontos altos aqui nessa argolinha, tá? Agora nós vamos prender com ponto baixo aqui, pegando somente a alcinha de trás aqui desse leque. Esse leque aqui de baixo, nós fizemos 12 pontos altos. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5. E no 6º ponto, a gente vai pegar só a laçadinha de trás. As 3 correntinhas de separação também vem junto aqui, ó. E aqui a gente vai trabalhar um ponto baixo, tá? Igualzinho nós fizemos nas carreiras anteriores. Pronto, gente, já finalizei aqui por toda a volta, fazendo os 14 pontos altos nessas argolinhas e prendi com um ponto baixo aqui no meu 6º ponto desse lequezinho branco aqui na parte de baixo. Eu já cortei o meu fio aqui para poder fazer o arremate, fiz o ponto baixo, vou puxar toda essa laçadinha aqui desse ponto baixo e vou fazer a finalização do ponto lá, igual nós fizemos em todas as carreiras. Com o nosso fiozinho dourado, tá? Eu vou contar aqui, ó, em qualquer argolinha dessa aqui dos 14 pontos altos, eu vou entrar aqui, ó, 1, 2, 3, vou entrar no 4º pontinho, lacei o fio dourado, trouxe aqui para frente e vou seguir fazendo aqui apenas ponto baixíssimo, um para cada ponto alto aqui da base, tá? Então, a gente segue aí com ponto baixíssimo até chegar aqui no final desse lequezinho de 14 pontos altos. E aí, a gente vai trabalhar ali no ponto baixo, ó. Um pontinho baixíssimo para cada ponto de base, são um total de 14 pontos, beleza? Chegamos aqui no ponto baixíssimo. Nós trabalhamos com o fio vermelho aqui, pegando só a alcinha de trás. Agora a gente vai pegar a alcinha da frente, ó. Vamos entrar aqui por baixo. Vamos laçar o fio, trazer aqui pra frente, da altura de um ponto baixo alongado. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Lembra sempre de arrumar o seu fio para o seu ponto baixo alongado ficar bem bonito aqui, tá? E aí, você vai seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto alto da base desse leque aqui. São um total de 14 pontinhos, tá bom? Pronto, gente, já fiz aqui, ó, meu ponto baixíssimo nos 14 pontos altos, prendendo com um ponto baixo alongado aqui, pegando a alcinha da frente, conforme eu mostrei pra vocês. Já cortei o meu fio, puxo aqui, ó, a laçada do meu último ponto baixíssimo. Vou com a minha agulha de tapeceiro fazer aquele acabamento que nós fizemos durante todo o processo aqui do nosso suplá. Gente, vamos seguir aqui para o nosso bico de acabamento. Vou colocar aqui na minha agulha, vou dar o nó inicial, tá? Vou deixar o nozinho preso aqui na agulha, pra gente já começar com o ponto alto. Fiz o nó, tá preso aqui na minha agulha, seguro aqui esse nozinho e laço o fio do novelo na agulha. Aqui eu vou contar 1, 2, 3, e no 4º ponto, pegando as 2 laçadinhas, eu vou fazer aqui um ponto alto, tá? Ó, faço um ponto alto aqui. Que é assim, eu já começo com ponto alto. Fiz um ponto alto, vou subir agora 3 correntes. 3 correntinhas. E vou fazer aqui um ponto picô. Eu vou aqui, ó, no pezinho da primeira correntinha. Vou pegar essa alcinha aqui. E a alcinha aqui debaixo do ponto. E aqui, nessas 2 alcinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma, tá?
Fiz o ponto baixo, laço o fio, vou no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Fiz o ponto alto, subo 3 correntinhas. Lembrando de não apertar muito, tá? E vou de novo fazer o picô. No pé da primeira correntinha, pego essa laçada e a laçadinha aqui debaixo do ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, fazendo mais um pontinho picô. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Subo 3 correntinhas e vou trabalhar também um pontinho picô nesse ponto alto, tá? Dessa forma. Fica assim, desse jeito. Agora eu vou trabalhar um ponto alto duplo aqui, tá? No próximo ponto de base. 2 laçadinhas na agulha. Venho aqui no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Laço, trago o fio para frente, laço, vou passar por 2 laçadinhas, laço, vou passar por mais 2 laçadas, laço e passo pelas últimas 2 laçadas, fechando esse ponto alto duplo, tá? Vou subir novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas aqui no ponto alto duplo, e aqui no pé da primeira correntinha eu vou fazer também o ponto baixíssimo, pegando essas 2 alcinhas aqui desse ponto. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, perdão, fazendo um picô com 5 correntinhas, tá? 1, 2 laçadinhas na agulha e no mesmo ponto de base aqui vou entrar e vou fazer o meu ponto alto duplo. Puxo a laçada para frente, dou altura, laço, vou passar por 2, laço, vou passar por mais 2, e laço e passo nas últimas 2 alcinhas, fechando o ponto alto duplo. Subo 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer o ponto picô aqui, da mesma forma que eu já expliquei para vocês nos pontos anteriores. Laço o fio na agulha e vou para o próximo ponto agora. Aqui eu vou fazer um ponto alto, subo 3 correntinhas e vou fazer o ponto picô aqui em cima desse ponto alto. Laçada na agulha, no próximo ponto de base, um ponto alto. Subo 3 correntinhas para fazer o ponto picô aqui neste ponto alto. Laçada na agulha e no próximo ponto de base, mais um ponto alto, tá? Vai ficar aqui dessa forma, tá bom? O nosso biquinho de acabamento. Quando fizer aqui, ó, são 3 pontos altos desse lado, aqui no meio é um ponto alto duplo. Esses 3 pontos altos, o nosso picô, nós subimos 3 correntinhas. No ponto alto duplo, a gente sobe 5 correntinhas e nós vamos descer fazendo o espelho desse lado com 3 pontos altos, todos trabalhados com picô. Vão ficar 3 picô aqui na parte de cima. Fiz o último ponto alto aqui, desse lado, pra gente ir pra próxima argolinha aqui de base, ó. Vamos pra cá agora. Então, nesse último ponto aqui, você não faz o picô. Vamos laçar o fio, vou pular 1, 2, 3, deixa eu ver que está aqui embaixo, 1, 2, 3, no 4º ponto de base, eu vou direto fazendo aqui um ponto alto, tá? Fiz o ponto alto, vou subir 3 correntinhas para fazer o picô nesse primeiro ponto alto, ó, fazendo um ponto baixo aqui. Pronto. Laço o fio, no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto, subo 3 correntinhas para dar a altura do nosso ponto picô e faço o ponto baixo pegando essas 2 alcinhas do ponto aqui de base. Laço o fio na agulha, no próximo ponto, um ponto alto, 3 correntinhas, no pé das correntinhas, um ponto baixo para fazer o ponto picô, tá? Então, eu já tenho aqui 1, 2, 3 pontos altos.
Agora eu vou trabalhar o ponto alto duplo. 2 laçadinhas na agulha, venho no próximo ponto, laço e vou tirar de 2 em 2, laçando e tirando de 2 em 2, para dar altura de um ponto alto duplo. Aqui eu subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou no pé da primeira correntinha, nessas 2 laçadinhas, e vou fazer um ponto baixo. Fiz esse picô, 2 laçadas na agulha, no mesmo ponto de base, mais um ponto alto duplo. Agora eu subo 3 correntes, faço aqui o meu ponto picô, dessa forma. Próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui é o segundo ponto alto desse lado. Um pontinho alto aqui. Fiz o ponto alto, subo 3 correntinhas e fecho aqui o meu ponto baixo, fazendo o meu ponto picô. Laço o fio e vou fazer o meu terceiro ponto alto no próximo ponto de base. Esse terceiro ponto alto desse lado, não, ainda estou no segundo ponto alto, 3 correntes, o ponto baixo aqui para fechar o nosso ponto picô, laço o fio na agulha e agora sim eu vou fazer o meu último ponto alto aqui desse lado. Esse último ponto não tem picô, porque nós já temos os 3 picô desse lado, os 3 desse e o picô com 5 pontos, 5 correntinhas bem aqui no meio, tá? Esse vai ser o nosso biquinho de acabamento. Caso tenha ficado alguma dúvida aqui na explicação, volta um pouquinho o vídeo, tá? Eu vou fazer aqui, ó, mais um aqui com vocês. E aí eu vou seguir fazendo até o final, tá bom? Então vamos fazer esse último aqui juntos. Então vamos lá. Laço o fio na agulha e aqui eu vou pular. 1, 2, 3 e no quarto eu já entro com o meu ponto alto, 3 correntinhas, vou no pezinho da primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo, fazendo aqui o meu ponto picô. Laçada na agulha, próximo ponto, um ponto alto, subo 3 correntinhas e fecho aqui no pezinho da correntinha com um ponto picô. Laçada na agulha, próximo ponto, um ponto alto, subo 3 correntinhas e vou fazer aqui no pezinho da correntinha um ponto picô. Fiz 3 pontos altos, 2 laçadinhas e aqui nesse ponto eu vou fazer um ponto alto duplo, subo 3 correntinhas, perdão, aqui eu subo 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho no pé da correntinha e vou fazer um ponto baixo, fazendo o meu picô, 2 laçadinhas na agulha e no mesmo ponto de base, mais um ponto alto duplo. 3 correntinhas, venho aqui no pezinho da correntinha do ponto e vou fazer um ponto baixo. Laçada na agulha, primeiro ponto alto desse lado, 3 correntinhas, um pontinho picô, laçada na agulha, próximo ponto, um ponto alto, 3 correntinhas, um pontinho picô, laçada na agulha, no próximo ponto, mais um ponto alto. Tá? Esse último ponto alto desse lado, nós não fazemos o ponto picô, porque já tá certinho. 3 de um lado e 3 do outro, tá? E vai ficando desse jeito, beleza? Vou seguir fazendo aqui por toda a carreira e volto pra gente fechar aqui junto. Pronto, gente, ó, finalizei aqui o nosso bico de acabamento. Olha aí que lindo que ele ficou, tá?
Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Volta aí o vídeo que eu mostrei aqui no comecinho, como é que a gente faz esse biquinho. Ele é fácil, não é difícil de fazer, é só ter atenção. E aqui, ó, já fiz o meu último ponto alto. Esse ponto alto não tem ponto picô. Eu já cortei aqui o meu fio, vou puxar aqui, ó, essa laçada toda por dentro do ponto alto. E vou fechar ali no primeiro ponto alto que nós fizemos do nosso aqui, ó, do nosso primeiro biquinho, tá? Então aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, eu vou entrar com minha agulha aqui, ó, nesse ponto, bem aonde tem o nó inicial. Lembrando que se você subiu 3 correntinhas, você vai fechar com o ponto baixíssimo aí nas correntinhas, tá bom? Já levei minha laçadinha lá pra trás e vou voltar aqui, ó, agora no último ponto. E vou fazer aqui o fechamento, a união, né, do último bico de acabamento com o primeiro, ó. Vai ficar desse jeito. Agora a gente vira a peça e vamos arrematar aqui atrás, tá? E está finalizada a nossa aula, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui pra mim se vocês gostaram desse tutorial. Comenta aqui de onde vocês estão assistindo esse vídeo aula. Se você não é inscrito no canal, mais uma vez eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixe o seu like aqui para que a gente entenda que vocês estão gostando desse conteúdo. Muito obrigada e nos encontramos na próxima aula. Até lá!